Muito bem, pessoal. Em todo lugar que vocês olham, vem o mesmo padrão. O Ocidente abre suas fronteiras para pessoas de outras culturas, esperando que elas se mudem, se integrem e, em uma ou duas gerações, se tornem parte integrante da sociedade ocidental. Tanto que sua identidade anterior vai desaparecer completamente ou se tornar algo secundário. E, para ser justo, até certo ponto isso funcionou com algumas culturas. Por exemplo, os japoneses, os vietnamitas, os chineses e os indianos, suas segundas e terceiras gerações, se saíram muito bem quando se trata de integração e assimilação. A maior prova disso é que você não vê muitos indo-americanos, sino-americanos ou nipo-americanos tendo opiniões políticas completamente opostas à sociedade dominante. Mas há uma exceção: o Islã, porque os muçulmanos gostam de manter sua identidade muçulmana. E como o Islã é inerentemente anti-ocidental, porque não é apenas uma religião, é um conjunto completo de ideias. Desde como você deve ir ao banheiro, até como deve falar, como deve andar, até que tipo de opiniões políticas você deve ter. Se você deve ter liberdade de expressão ou não, se as mulheres devem ser empoderadas ou não, se crianças devem ser casadas ainda jovens ou não, tudo. O Islã tem ideias fixas sobre cada questão da vida. Então, consequentemente, a segunda e terceira geração de muçulmanos acabam sendo ainda mais radicais do que seus pais que migraram para países ocidentais. E se você quiser entender isso, não há lugar melhor do que a Europa para observar, acompanhar e estudar. E se eu dissesse que há uma forma melhor de ganhar dinheiro? Só este ano algo interessante aconteceu. Enquanto todo mundo estava ocupado discutindo sobre transições energéticas e metas climáticas, o mundo real silenciosamente nos lembrou de como as coisas realmente funcionam. Infraestrutura global cresce, gastos militares sobem e regiões constroem num ritmo não visto há décadas. E tudo isso depende de uma coisa: aço. Cerca de 1,9 bilhões de toneladas de aço são produzidas todos os anos. E cada tonelada exige carvão metalúrgico, não como um combustível que você pode substituir, mas como um insumo químico sem substituto em larga escala. Sem carvão não há aço. Sem aço, não há navios de guerra, não há caças, não há infraestrutura, não há sistemas de defesa modernos. Isso não é ideologia. Isso é física. Na verdade, o governo dos Estados Unidos declarou recentemente uma emergência nacional para expandir as cadeias de suprimento de carvão, reconhecendo o quão crítico esse material se tornou, o que nos leva aos Forge Resources, negociada como FRG na CSE e FRGGF na OTC. A Forge está se posicionando bem no meio da escassez de oferta. Seu principal ativo, o projeto La Estrala, na Colômbia, não é uma ideia especulativa. Totalmente licenciado e em avanço, está inserido em uma cadeia de suprimentos que o mundo busca garantir. A Colômbia vem se tornando um fornecedor global chave de carvão metalúrgico, alinhada comercialmente aos Estados Unidos e com importância estratégica crescente. Enquanto isso, os preços estão contando a mesma história. O carvão metalúrgico já chegou a $240 por tonelada em 2026. Isso não é um aumento aleatório. Isso é o mercado reagindo a uma escassez estrutural. Aqui está a realidade que a maioria das pessoas não percebe. O maior fator agora não é a demanda, é a falta de nova oferta. E quando a oferta fica restrita em algo tão crítico, as empresas que se posicionam cedo tendem a se beneficiar mais. É nesse setor que a Forge Resource está atuando. Para entender o futuro do aço, segurança energética e tendências globais de defesa, vale analisar mais de perto. Veja o link na descrição para saber mais sobre a Forge Resources e seus projetos. Agora, voltando ao vídeo, acredito que todas as nossas democracias enfrentam um teste de resistência. O Reino Unido, França e Alemanha estão desmoronando. Esse problema do islamismo está batendo a porta da Austrália e dos Estados Unidos. Deem uma olhada nessa foto, pessoal. Foto tirada por um morador do Texas enquanto fazia compras no Costco local. Olhem isso, pessoal. Isso é um ataque ao seu modo de vida. Isso não se trata de odiá-los pela cultura, pelo povo, pela religião ou pela ideologia deles. Sabe de uma coisa? Os dias de ficar dando lição para outras culturas se ocidentalizarem acabaram. Eu sou um ex-muçulmano. Eu cresci no Islã e vi que tipo de cultura ou ideologia medieval e retrógrada aquilo é. Eu me afastei. Sou um ex-muçulmano. Não quero dar lição sobre como eles administram suas sociedades.
Façam o que quiserem no Afeganistão, Paquistão, Bangladesh, nesses seus países miseráveis. Façam o que quiserem. Mas eu estou dizendo aos ocidentais que vocês precisam ser pelo menos tão agressivos quanto eles quando se trata de proteger seu modo de vida. Mas temos esquerdistas de coração mole que, como eu disse, estão apenas interessados em ganhar a próxima eleição. Então eles estão nesse caminho irreversível de autodestruição. Eles vão afundar e vão nos levar junto com eles. Isso é o retrato perfeito de uma mente de esquerda. Olha isso. Essa era uma política sueca de esquerda e woke, Zaida Catalan. Ela acreditava em fronteiras abertas. Ela acreditava em igualdade. Todas as culturas são iguais. São os lunáticos supremacistas brancos de extrema-direita com quem precisamos nos preocupar. Eles são a fonte de todo o mal. Todos os outros são bons. Então ela foi para o Congo e foi decapitada junto com sua colega americana. Ela estava em uma missão da ONU. Então essas pessoas estão abrindo as portas para pessoas de culturas hostis que não têm nada em comum, que não têm interesse em se integrar. Eles têm seu próprio conjunto de ideias, ideias que estão enraizadas em sua psique há centenas, se não milhares de anos. E é uma arrogância extrema pensar que culturas que sobreviveram centenas ou milhares de anos vão, de alguma forma, vir para o Ocidente e esquecer suas lealdades anteriores, toda a sua criação e cantar Kumbaya conosco. Nós vimos como a Europa está desmoronando. Espanha legalizou 500 mil imigrantes ilegais. E nos últimos 4 dias, houve 7 esfaqueamentos de espanhóis comuns por esses imigrantes do terceiro mundo. E contando, tenho certeza de que vai haver muito mais. Sobre o que estou falando, desculpe, me desviei do assunto. Então, americanos, isso é o que está acontecendo no seu país. A segregação está de volta. Assista a este vídeo rápido. Bem-vindo ao Epic 2.0. Epic City é mais do que apenas um bairro. É um estilo de vida. Uma comunidade cuidadosamente planejada que coloca o Islã em destaque. Uma comunidade cuidadosamente planejada que coloca o Islã em primeiro plano. Não os valores americanos, não a Constituição americana, não o modo de vida americano, e sim o Islã. Ou seja, burcas, abaias, hijabs, patrulhas da Sharia, uma pequena Islamabad no coração do Texas. Com casas unifamiliares, sobrados multifamiliares e apartamentos, moradia para idosos e, no centro, uma mesquita e uma escola. Parques para orações do Eid, carnavais e eventos comunitários. Pedimos a Allah que nos ajude a concluir este projeto. Sim, pedimos a Allah que nos ajude a concluir este projeto. E temos que garantir que isso não aconteça. Imagine criar uma cidade só para brancos. Imagine a confusão que daria. Então eles sabem que não podem fazer isso, mas querem criar uma cidade só para muçulmanos. Não estou exagerando. Ouça o próprio muçulmano. Terreno de 29 acres. Como você falou, irmão, mesquita, casas, uma vila totalmente muçulmana. Ainda estamos decidindo o nome, mas será algo muçulmano. Agora é Epic City. Um nome e uma vila ligada a ele, certo? Os nomes disso. Porque acabou ficando tão grande, eles disseram: por que deveríamos chamar de vila? É tão grande, deveria ser chamada de cidade. Eles descartaram a ideia de um nome muçulmano por acharem que alarmaria muita gente. Foi uma decisão esperta deles. Então, eles acabaram decidindo que deveria ser chamada de Epic City. Ainda estamos decidindo o nome, mas deve ser algo muçulmano com vila junto, certo? Os nomes das ruas, Khalid bin Walid, Tariq bin Ziyad, são de grandes conquistadores. As pessoas deveriam pesquisar sobre eles e refletir sobre nossas ações. Olha a arrogância, olha o orgulho. Eles nem disfarçam. Esses caras, como Tariq bin Ziyad, você nem precisa pesquisar. Eu vou te dizer quem ele foi. Ele foi um homem do século VIII, conquistador que conquistou a Espanha. Você, como americano, pode não se importar com a Espanha. Bom, tanto faz, mas essa não é a intenção aqui. Essa não é a ideia. É para esfregar na sua cara que um muçulmano conquistou um país cristão.
É exatamente isso que estamos fazendo aqui. Tente nos impedir se puder. Estamos conquistando a América. Não estamos dando nomes de grandes heróis americanos. Nomeamos em homenagem aos nossos heróis. Então façam isso nos seus próprios países. Não, vamos fazer isso aqui porque estamos conquistando a América. Essas são as aspirações deles, certo? Quando o seu inimigo diz o que vai fazer com você, pelo menos escute por um momento. Eu sei, como eu disse, temos esses esquerdistas woke que colocariam os dedos nos ouvidos. E eles vão continuar apoiando essas pessoas. Até chegar o dia em que um esquerdista woke LGBTQ for jogado de um telhado, porque essa é a punição prescrita para pessoas LGBTQ no Islã. Veja como eles estão rindo. Eles acham graça disso. É isso que faremos. Islamofóbicos. Google. Olha o covarde. Nos chamam de islamofóbicos. Como eles se sentiriam se começássemos a dar às ruas o nome de Abu Jahel? Abu Jahel foi um inimigo de Maomé. E se começássemos a nomear ruas com o nome de Genghis Khan por massacrar dezenas de milhares de muçulmanos, como eles se sentiriam? Mas se dissermos que não se deve dar a ruas o nome de pessoas que massacraram cristãos, que anexaram terras cristãs, então você é um islamofóbico. Tipo, não dá pra argumentar com essas pessoas. Tariq Bin Ziyad, sabe? E aí queremos ter diferentes sessões como Andaluzia, isso, aquilo, todas as nossas glórias passadas e queremos trazer isso de volta. Assim como estamos fazendo, irmão, não dá para tornar isso exclusivo, tipo, não é permitida a entrada de não muçulmanos. Kufar não são permitidos. Que palavra? Kufar infiéis não são permitidos. Para que eles saibam, eles não podem criar uma sociedade segregada, mas existe uma forma de contornar isso. Há uma taxa de associação, que não sei o nome em Dubai. Ela é parecida com a taxa de manutenção anual para cortar grama, remover neve e afins. Então essa taxa de serviço faz com que 75% do valor que você paga vá para a mesquita. Então eles vão tentar, você quer vir? Se você é cristão praticante, eu aconselharia. Por que ajudar os muçulmanos? Os muçulmanos deles fazem as coisas deles, certo? Então é assim que vamos colocar a cláusula. E nosso advogado já colocou lá. Então, irmão, pense nisso. Que esperto. Então imagine que eu crio uma cidade só para pessoas brancas. Ok. E para desencorajar negros e não brancos, eu digo que 70% da taxa de serviço, ou seja lá o que for, taxa de condomínio ou algo assim, vai para a KKK. A KKK é uma organização proibida? Sim, certo. Aí está. Sim, em geral, uma pessoa pode legalmente doar para grupos afiliados à KKK nos Estados Unidos. Certo. Imagine que você cria uma cidade só para brancos e diz que 75% da sua taxa de serviço, taxa de manutenção, seja lá o que for, vai para a KKK. Então, automaticamente, os negros não vão aparecer. Não é uma ótima ideia? Agora, não é ilegal, mas é ético? Com certeza não. Esse é o motivo pelo qual Amy Mack, americana maravilhosa que trabalhou muito nisso, um dia terá seus serviços reconhecidos. Muito disso chegou ao nosso conhecimento graças a ela. Então ela levantou essa questão e foi notada pelo governador do Texas, o governador Greg Abbott. E foi isso que ele fez. Comunidade muçulmana planejada no Texas contrata advogada renomada após alerta do Estado para não construir ali. O Centro Islâmico de East Plano, ou Epic City, como seria chamado, teria 400 acres nos arredores de Dallas. Teria cerca de 1.000 casas, tem parques, uma escola, uma mesquita. Mas o governador Greg Abbott iniciou várias investigações alegando que eles querem impor a Sharia, ou lei islâmica. Parece que estamos mostrando o vídeo. Segundo o site da Epic City, a comunidade terá 1.000 casas, uma escola religiosa do infantil ao médio, mesquita, apartamentos, lojas e até faculdade comunitária. O advogado ressaltou que essa comunidade terá profissionais, médicos, políticos e até um candidato a prefeito. O principal são texanos que respeitam a lei. O governador do Texas, Greg Abbott, exige que os desenvolvedores da Epic City interrompam a construção da comunidade planejada em 7 dias. Ele pediu uma série de investigações e também ordenou que os Texas Rangers investiguem possíveis atividades criminosas, mas não forneceu detalhes. Atualmente a propriedade é um campo de gado. O que os Rangers vão procurar? Esterco de vaca? Não há corpos mortos nem laboratório de metanfetamina lá. É só um pasto vazio no norte do Texas. Essa é a absurdidade do que ocorre.
A Epic City afirma que será inclusiva e aberta a todos, não só a muçulmanos, mas críticos dizem que seguirá a Sharia. O governador Abbott afirma que a Sharia e cidades regidas pela Sharia não são permitidas no Texas. Percebe como são escorregadios? Quando pressionados dizem, todo mundo é bem-vindo. Aquele sujeito estava claramente ligado à equipe que criou o Centro Islâmico de East Plano. Então, o governador Greg Abbott acabou com isso. Ele disse não, Sharia no Texas. E então, eis que eles foram ao tribunal. Eles contestaram isso. E um juiz, possivelmente outro ativista, um juiz progressista, deu sinal verde para o polêmico Epic muçulmano. O desenvolvimento das cidades ao qual o governador Greg Abbott já recorreu. E deixe-me citá-lo, o empreendimento nunca verá a luz do dia. Aqui está o tweet do governador Greg Abbott. O Texas já recorreu e suspendeu essa decisão falha. O empreendimento também está sujeito a outras ações judiciais pelo Estado. E há investigações em andamento por agências estaduais e pelo governo federal. Esse empreendimento nunca verá a luz do dia. Então é assim que estamos, pessoal? Não podemos permitir isso. Como eu disse, não se trata de odiar qualquer ideologia, qualquer religião, qualquer grupo de pessoas. Já passamos dessa fase. É sobre ter orgulho de quem você é e defender firmemente seu modo de vida, que é completamente oposto ao modo de vida islâmico. E não há vergonha em dizer que, desculpe, nós não queremos ser conquistados. Nós não queremos ser influenciados. Não queremos que nossos valores se desgastem para dar lugar a um modo de vida estrangeiro. É assim que tem que ser. E antes de eu ir, deixe-me mostrar outro vídeo para você. Não é só o Texas. Você viu como eles disseram que, nós não estamos tentando estabelecer a Sharia? Não é só para muçulmanos, veja isso. Isso já aconteceu. Isso é Hamtramck, Michigan. Todos aqui são muçulmanos. Acho que deveriam mudar o nome para Trauma Halal. Só vejo muçulmanos. Hamtramck. Não é incrível? Passa de Ham, presunto que bons muçulmanos odeiam, para Halal Track. Aquele é o tio muçulmano. Aqueles são os garotos muçulmanos. Escuta esse cara. Você consegue imaginar uma cidade inteira? Nada tão ambicioso jamais foi planejado antes na América do Norte. Só há uma comunidade que, inshallah ta'ala, pode fazer isso. A nossa aqui. Diga inshallah. E se nós pegássemos o melhor que a Epic tem a oferecer? E então, ao invés de apenas 100 casas, talvez 1000 ou mais casas, ao invés de apenas uma mesquita e uma instalação, um complexo magnífico, ao invés de apenas um conjunto de apartamentos que por acaso seja. Basicamente se espalhar como câncer. Você nunca vai ver um sino-americano ou um nipo-americano. Ele fala coisas assim. América, o governo americano, o secularismo, a democracia, o capitalismo. Esses são cânceres que espalharam sua doença por todo o mundo. Mas é por isso que eu te disse no começo. O Islã é diferente. Os muçulmanos são diferentes. Nem todo muçulmano quer derrubar a Constituição americana, mas isso é irrelevante. Gosto de citar esse exemplo. Você sabe, apenas 23 a 24% da população alemã votou em Hitler na eleição geral de 1933. O que aconteceu com os outros 77%? Eles não votaram em Hitler. Provavelmente nem gostavam de Hitler. O que aconteceu com eles? Eles também foram bombardeados em 44 e 45. Muitos deles morreram. Muitos pagaram pelos crimes de Hitler, mas se tornaram irrelevantes. Veja, quando você quer derrubar um sistema, você não precisa de 51% da população para fazer isso. Você só precisa de um punhado de pessoas comprometidas e ideologicamente dogmáticas para provocar uma revolução. Não estou dizendo que a América cairá amanhã, mas quando será cedo o suficiente? É só perguntar aos europeus, é só perguntar aos britânicos. Até pouco tempo diziam, nada vai acontecer. Na verdade, P.S. Morgan ainda afirma hoje que nada vai acontecer. Está tudo bem. Parem de se preocupar. Vocês exageram ao afirmar que estamos sendo tomados por muçulmanos. Até 2063, acho que os muçulmanos se tornarão maioria no Reino Unido se a tendência atual continuar. Então, os britânicos têm apenas duas opções. Ou abrir mão de milhares de anos de história, cultura e tradição de que se orgulham. Isso dói. Só de pensar nisso já me machuca. Então, essa opção não serve. Essa é a opção 1. Os esquerdistas vão dizer, claro.
Ou a segunda opção é acordar e dizer: não, isso não vai acontecer. Nós tentamos, mas vocês não se integraram. Vocês odeiam nossa bandeira. Os britânicos nem podem mais agitar a Union Jack. Por isso coloquei a minha bem aqui. Vocês nem podem mais agitar suas bandeiras, né? Sua bandeira nacional, porque isso ofende as pessoas. Então, o que você está fazendo no país deles? Se a própria bandeira do país em que você vive te ofende, então o que diabos você está fazendo aqui? Expulse-os. Essa é a segunda opção. Você tem que implementar uma política de deportação extremamente rigorosa. E quanto mais você demorar para fazer isso, mais dura a política terá que ser. Hoje, os Estados Unidos estão muito distantes disso. Mas lembra quando aquele cara falou que os Estados Unidos eram câncer? Não, o câncer é o Islã. Então você precisa partir para uma radioterapia pesada neles.